Olá, terça-feira, dia 14 de novembro, começa agora mais um Bom Dia Jacareí, seu telejornal matinal aqui da TV Câmara. Hoje vamos saber como foi a audiência pública de Finanças e Orçamento, comissão permanente aqui da Câmara, que discutiu o PPA. E na edição de hoje vamos saber mais detalhes sobre as mudanças na reforma trabalhista que entrou em vigor no último sábado. E a gente foi também até a Casa do Curativo, que há mais de 13 anos atua na cidade ajudando pessoas que têm úlceras de pele. E saiba quais são os projetos que estão na ordem do dia para a 38ª sessão ordinária, que excepcionalmente acontece na quinta-feira por causa do feriado de Dia da Proclamação da República, que é amanhã. Agora, no primeiro bloco, o Bom Dia recebe o jornalista Márcio Martinelli, que tem todas as informações sobre os projetos que vão entrar na ordem do dia de quinta-feira. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que nos assistem na TV Câmara Jacareí. E aí, como é que vai ser quinta-feira? Quinta-feira, então, nós teremos 4 projetos instituídos para a ordem do dia. O primeiro dele fala a respeito do Dia da Consciência Negra, um projeto do vereador Paulinho dos Condutores que busca instituir este novo feriado para Jacareí, que seria, no caso, no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Esse projeto é um projeto muito simples que apenas tenta decretar o feriado. É bom a gente salientar que para esse ano de 2017 muito dificilmente acontecerá, até porque dia 20 de novembro já está aí e o prefeito tem até 15 dias para poder sancionar. Possivelmente ele pode até vetar, já existem informações de que talvez o prefeito vete este projeto. Então a gente pode aí considerá-lo talvez para 2018, para esse ano ainda Tem não será um limite, possível. né, do número de feriados que podem haver no município, talvez tivesse que mexer na lei orgânica para que esse também seja feriado, ou abrir mão do feriado municipal. Teriam alguma questão assim também. Correu essa informação em vários lugares, mas também não procede, viu, Elton? Em relação ao limite de feriado, é feriado religioso. Somente os feriados religiosos podem ter até 4 nos municípios. Isso seria um feriado civil. Aí poderia então? Poderia, teoricamente poderia. É claro que existem questões jurídicas, mas essa aqui é válido salientar que é uma decisão política. O feriado, se ele vai acontecer ou não, é puramente político. No ordenamento jurídico não esteja pacificado, mas ele é passível de ser colocado. E existe uma sim. proposta semelhante que quer tornar o Dia da Consciência Negra também um feriado nacional que está transitando no Congresso. Então, exatamente. Tem muitas cidades no Brasil, se não me engano, mais de 2.000 cidades no Brasil já contêm este feriado. Né? Então não é uma questão jurídica, é realmente política. De escolha mesmo, decisão. Exatamente. Até porque existem diferentes câmaras municipais, né? Uma câmara municipal em que haja uma maioria negra, culturalmente, obviamente, esse feriado pode ser aprovado. Uma câmara municipal onde uma maioria pode fazer parte do comércio, por exemplo, pode ser que não passe. Então existe essa questão municipal que deve ser levada em conta, é por isso que eu digo que é uma questão política. Mas é válido salientar que para este ano, muito dificilmente acontecerá esse feriado, até porque dia 20 já está aí, não há tempo hábil para essa sanção, para a institucionalização desse feriado. Tá? O segundo projeto trata da vereadora Sônia Patas da Amizade. É um projeto bastante interessante, Elton, que a Sônia, mais uma investida nela na questão dos animais, né? Ela vem trazendo projetos nesse sentido, obriga a emissão de certificados na origem dos animais, deixando claro em relação a cães e gatos. Tá? Então, é uma investida da vereadora contra os criadouros clandestinos. A gente sabe que já há muito tempo tem esse problema da clandestinidade, então assim que você comprar um animal, um cão ou um gato, deve vir um certificado relatando estritamente de onde que ele veio, a origem, se ele é tratado, se o criador é regulamentado. Então essa é uma forma dela conseguir, digamos assim, deixar um pouco mais institucionalizado, deixar um pouco mais pacificado essa questão, até porque a gente sabe que nos últimos 10 anos essa questão da compra dos cachorros tem aumentado muito, a vereadora percebeu isso, todos nós percebemos, e é uma forma de você deixar somente os criadouros que tem veterinário, que tem tudo mais, para conseguir vender esses produtos que seriam os animais. Bem, eu vou falar para a gente dar uma seguradinha com o Márcio aqui, para falar dos outros projetos daqui a pouco. Vamos seguindo com as informações.
Então a gente vai falar agora sobre a Casa do Curativo, que é uma instituição sem fins lucrativos que oferece tratamento gratuito para quem sofre de úlceras de pele, um problema que atinge em sua maioria pessoas que não têm circulação ou que não têm uma boa circulação sanguínea. Conheça mais um pouco dessa entidade que é a Casa do Curativo na reportagem de Tamires Vick. A Casa do Curativo foi fundada em Jacareí no ano de 2004. Como um centro de apoio às pessoas que possuem úlcera de pele, que são feridas que podem surgir na pele por inúmeros motivos, mas principalmente devido à má circulação sanguínea, mais comum em pessoas idosas, acamadas ou que sejam diabéticas ou hipertensas. A Casa do Curativo surgiu do sonho, do ideal de um grupo de pessoas que, por verdadeiro amor ao próximo, resolveu fazer alguma benfeitoria, algum bem, para que essas pessoas tivessem algum conforto e pudéssemos colaborar com o poder público, que a gente sabe que os casos são muitas doenças, muitos pacientes doentes. Todo o trabalho desenvolvido na Casa do Curativo é por meio de voluntariado. A professora enfermeira Geisa Ignácio, por exemplo, além de ajudar a casa, vem acompanhada de seus alunos. Então, uma grande oportunidade de aprendizado para eles, fora que a gente consegue dar um amor, uma atenção, um carinho, por ser um número de pessoas maior, levar até o carro, trazer, conversar, às vezes contar alguma história, que isso faz toda a diferença também, né? Que não é só fazer o curativo, mas também dar essa atenção especial, né? Da parte emocional, fazer uma orientação sobre a alimentação. Além do curativo, a equipe tem o cuidado de instruir os pacientes com todas as informações e acompanhamentos necessários para a cura da úlcera de pele. Orientamos tudo, né? Desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora, ensina a fazer o curativo domiciliar para ver como que ele faz em casa, até pede para ele nos contar como que ele está fazendo para ver se tem alguma coisa que pode ser melhorada para ter um resultado ainda melhor. E além das atividades voluntárias dos médicos e enfermeiros, todos podem ajudar a Casa do Curativo de alguma forma, seja recepcionando os pacientes, fazendo doações de materiais para curativo, como luvas, ataduras, gases e soros, ou também com doações em dinheiro. As doações são feitas assim, nós temos um trabalho de sócios, né, sócios contribuintes aqui com a casa. Você passa seus dados, seu nome, endereço, telefone e você recebe mensalmente um boletim em casa. E a partir de R$25 você pode se tornar um sócio nosso e estar colaborando conosco. E o médico voluntário e também um dos fundadores da casa, Dr. Plínio Cambaúva, afirma estar contente com os resultados nos tratamentos dos pacientes. Graças a Deus, eu tiro as fotografias do antes e do depois e é o que mais me anima. Hoje eu já tirei de 2 pacientes que receberam alta com feridas classificadas como feridas de médio a grande porte e que hoje já cicatrizaram com o nosso tratamento. Na Casa do Curativo não tem apenas atendimento gratuito, o amor também é. Olha, eu acho que eu resumiria o nosso trabalho aqui como gratificação, aumento de espiritualidade, prazer em fazer o que a gente ama. Então, assim, mais do que fazer um curativo é poder doar amor, receber carinho, gratificação 100%. Dizer que nós estamos aqui de coração aberto para receber todas as pessoas que têm feridas, que têm úlceras de pele, independente, não há necessidade de mostrar documentos, de provar nada, não precisa ter convênio, nada. Basta ter a úlcera de pele que será bem tratada. Parabéns aí ao pessoal da Casa do Curativo que faz um trabalho incrível, cuidando voluntariamente de pessoas com úlceras de pele. Você viu aí na reportagem algumas imagens que chamam até bastante atenção. São pessoas que têm problemas de circulação, têm má circulação, pessoas que têm diabetes também, e eles conseguem recuperar boa parte desse pessoal que está com esses problemas, evitando assim os... a gangrena e a amputações, como disse a Marlise, já disse aqui no Bom Dia Jacareí. Então, parabéns mesmo a esse pessoal, porque eles merecem todo o nosso apoio. E como é que será que vão continuar as temperaturas aqui na cidade? Será que os dias vão continuar assim amanhecendo frio? Porque hoje amanheceu bem frio, gente. Eu senti bastante frio aqui antes de chegar na Câmara, mas os dias estão se aquecendo, estão ficando mais quentes aí no meio da tarde. Como é que será que vai ficar a temperatura para hoje, amanhã? Confira na previsão da Clima Tempo.
Bom, a terça-feira será um dia de bastante sol, praticamente sem nuvens. O tempo vai estar firme com o céu limpo durante todo o dia. A umidade relativa do ar fica alta em 87%, sem chances de chuva para esta terça-feira. A mínima fica em 12 graus, esse frio aí que a Cibele apontou pela manhã, e a máxima deve chegar aos 29. Já amanhã, no feriado, o dia será ainda mais quente, o calor se instala de vez em Jacareí, teremos um dia de tempo aberto com muito sol. A umidade do ar permanecerá alta, em 89%, mas também não teremos chances de chuva na quarta-feira de feriado. Os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e 33 de máxima. Tudo bem, essa temperatura típica de primavera, durante a madrugada a temperatura cai, depois volta o calor ao longo do dia e a gente fica... E a rinite e a sinusite ataca. Eu tô nessa situação, porque o dia começa bem frio, a gente tava reclamando aqui até na cama, nossa, que frio. Durante a tarde fica bem quente, mas pra mim que sofro com isso, o Márcio também acho que sofre com isso, né? A gente tá... Com calor ou com frio? Com frio. Com frio, nariz escorrendo e é isso aí. Isso aí fica também no ar-condicionado, sai lá fora, tá calor, é isso. Também é uma coisa que traz um monte de problemas de saúde. Bom, vamos aproveitar, a gente está falando do clima. A repórter Daniela Santos, ela está lá no sol, lá embaixo do sol, lá no pátio dos trilhos. Vamos ver se ela encontrou uma sombra lá para nos trazer as informações sobre o vestibular da ETEC. Bom dia, Daniela. Bom dia, Elton, bom dia para você, bom dia para o pessoal que está em casa. A gente não encontrou não, tá um solzinho forte aqui, viu? Então, a partir de hoje estão abertas as inscrições para o vestibulinho da ETEC aqui de Jacareí. Serão 13 turmas ao todo, 12 turmas, sendo que uma é em Santa Branca e o restante aqui em Jacareí. São cursos de administração, logística, e para saber mais informações a gente vai conversar com a Tânia Moraes, que é diretora da ETEC aqui de Jacareí. Bom dia, Tânia. Faz um balanço para a gente dos cursos. Bom dia, Daniela, bom dia. Nós estamos oferecendo 13 cursos, 13 turmas, na verdade, totalizando 520 vagas públicas, gratuitas públicas, sendo 40 vagas em Santa Branca, numa classe descentralizada em Santa Branca, no curso de administração. E aqui em Jacareí, como nós acabamos de falar, são 12 turmas com 40 vagas em cada turma também para cada curso profissionalizante. E esse ano tem uma novidade, um curso online, é isso mesmo? Isso, eu implantei para o primeiro semestre agora de 2018 os cursos totalmente online, onde o aluno, após efetuar a sua matrícula, ele frequentará a escola apenas em 2 momentos. No primeiro momento, no primeiro dia de aula, e depois, somente no dia da prova. Os demais cursos, desenvolvimento das bases tecnológicas, ele fará na sua casa, no seu tempo, na sua disciplina. E Tânia, aqueles alunos que não têm acesso à internet podem estar efetuando as inscrições na sede da ETEC, certo? Sim, pode. Nós temos um posto em que o candidato ele pode ir lá na escola, fazer a sua fazer a sua inscrição. Ele entra no site, que é o site específico para as inscrições do vestibulinho, que é o site www.vestibulinhoetec.com.br. Até às 21 horas estaremos com o computador, com o local disponível para o candidato. E para finalizar, qual que é o valor dessas inscrições? R$ 27,80 a inscrição. O candidato deve entrar no site, como eu disse, lá tem o manual de orientações. Neste manual de orientações ele preenche a sua ficha de inscrição, e com essa ficha de inscrição ele vai até qualquer rede bancária e efetua o pagamento de R$ 27,80 das inscrições. Tá certo, Tânia, muito obrigada pelas informações. E reforçando, para quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar no site www.vestibulinhoetec.com.br ou então entrar em contato com a instituição pelo 3951 5800. Lembrando que essas inscrições podem ser realizadas a partir de hoje e vão até às 3 da tarde do dia 13 de dezembro.
Outra oportunidade para efetuar cursos aqui em Jacareí é a FATEC. A FATEC está oferecendo 80 cursos em diversas áreas também aqui em Jacareí. E essas inscrições elas vão ser realizadas até o dia 7 de dezembro, até as 3 da tarde do dia 7 de dezembro também. E podem ser efetuadas pelo site www.vestibularfatec.com.br. Voltamos com vocês no estúdio. Tudo bem, então são duas possibilidades aí da ETEC e também da FATEC, né, instituições de ensino públicas aqui na nossa cidade. Além, é claro, nós temos também um campus do Instituto Federal aqui na cidade de Jacareí. Jacareí, então, oferecendo aí aos estudantes a possibilidade de estudar gratuitamente. Fique atento, procure aí o vestibular, veja se tem algum curso que te interessa. Você pode conferir aí na internet. Qualquer site de busca você vai encontrar também outras informações, como a Tânia trouxe aí, muitas novidades, cursos online, possibilidades para os estudantes, não só de Jacareí, também da região, estudarem aqui na cidade, continuarem aqui fazendo um estudo de qualidade, né, aproveitando essa presença dessas instituições públicas na cidade. Vamos voltar a falar então dos projetos. Ainda faltam 2 projetos, porque o Márcio vai trazer aqui para a gente, para a sessão que acontece excepcionalmente na quinta-feira, em função do feriado do 15 de novembro. Ficou faltando quais aí, Márcio? Falta, então, o terceiro projeto, que está na ordem do dia, de autoria do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, que fala de uma alteração no regimento interno da Câmara Municipal em relação à ocupação de tribuna pelos vereadores no momento dos temas livres. Quem acompanha ou quem não acompanha a sessão, é interessante a gente saber que existem 2 períodos na sessão ordinária. O primeiro período, que é tido como expediente e ordem do dia, e o segundo período, que é em relação ao horário da tribuna, que é o chamado, né? Então os vereadores entendem que o primeiro período, que é o expediente e a ordem do dia, são os momentos mais importantes da sessão, que é o momento em que você delibera os documentos, em que você vota e discute os projetos. O momento do tema livre é um entendimento de que é uma questão mais particular em relação ao mandato deles. O vereador Valmir, quem acompanha a sessão, sabe que ele é um crítico em relação ao esvaziamento do plenário. Tanto é que ele justifica isso no projeto dele. Vira e mexe, a gente observa o Valmir criticando pelo fato dos vereadores não estarem presentes nas cadeiras durante o tema livre. O que é importante a gente reforçar aqui, que não é obrigatória a presença do vereador durante o tema livre. A gente pode dizer aqui que esvazia o plenário, que o vereador ou alguém que está ali na tribuna se sente desprestigiado pelos colegas, mas o regimento não obriga que os vereadores permaneçam durante o uso da tribuna livre pelo colega. Perfeito, Elton. O regimento não obriga, o regimento só obriga... Apesar disso, é uma crítica do Valmir. Exatamente. É uma questão específica do Valmir do Parque Meia Lua, é bom a gente salientar isso. Então, como você disse, o regimento não obriga que eles estejam lá no horário da tribuna, e sim na ordem do dia e nas votações. Exatamente, no momento das votações. Esta alteração que o Valmir propõe faz? Faz com que, se o vereador quiser usar o horário da tribuna da sessão da semana que vem, ele vai ter que ficar nesta sessão durante esse momento lá. Então, se ele permanecer sentado, ouvindo todos os vereadores... Ele tem o direito de usar o horário dele para a sessão que vem. Se ele não permanecer, na próxima sessão ele não terá esse direito de usar. É bom a gente salientar que esse projeto foi arquivado inicialmente, as comissões deram parecer, 2 membros das comissões deram parecer contrário ao projeto, e o Valmir não aceitou o arquivamento, conseguiu 6 assinaturas e desarquivou o projeto. Então, na quinta-feira, nós vamos ter a votação desse projeto. Só salientando que essa informação que você deu é muito importante. O vereador não é obrigado a estar lá hoje, no momento do tema livre, até porque acabam a ordem do dia, é horário de almoço. Muitas vezes o vereador sai para almoçar e depois volta para falar na tribuna. Ou então, depois que ele falou, ele vai embora porque tem algum compromisso. Ou seja, é muito individual, né? Não dá para a gente ficar traçando um panorama geral o que é a situação. Não, cada um entende de uma forma. Então, e o Valmir entende que os vereadores deveriam estar lá o tempo todo. Então, se o vereador quiser usar o tema livre, o horário da tribuna, na sessão da semana que vem, na quinta-feira agora, ele precisaria estar lá. É claro que o projeto precisa ser aprovado ou não, né? Lembrando um pouquinho, na legislatura passada, esse momento do tema livre, ele era o primeiro momento da sessão. Primeiro a gente tinha o tema livre, depois tínhamos a votação dos projetos. O que acabava, então, ajudando que os vereadores permanecessem no plenário, mesmo
ao longo do tema livre, porque eles tinham que ficar na sessão, porque teriam na sequência a votação dos projetos. Isso foi invertido, né, na legislatura passada, justamente para facilitar a agenda dos vereadores, enfim, foi aprovado pelo plenário essa inversão, e agora o Valmir, ele não pede a inversão, mas ele pede que tenha uma condição. Se você ficar numa sessão durante o tema livre, né, prestigiando lá a fala do seu colega vereador, você poderá usar esse tema livre na sessão seguinte. Perfeito. Vamos ver, você vai ter um monte de discussão, porque é uma discussão que é mais moral do que legal, né? Porque o regimento prevê, o vereador pode ou não ficar, é facultativo, vai do compromisso que ele tem, se ele tem agenda fora da Câmara, se ele quer ali ouvir o colega, mas o vereador Valmir sempre aponta isso, ele sempre que pode, ele... Inclusive, acho que na sessão da semana retrasada, ele interrompeu a presidente, né, fez uma questão de ordem antes do encerramento da sessão para reclamar que muitos dos seus colegas já haviam deixado o plenário. De qualquer maneira, ele vai trazer isso à discussão, pelo menos durante um certo tempo, o pessoal vai permanecer talvez mais tempo ali durante os temas livres, né? Mas isso por mais que de repente isso, né, não seja aprovado, supondo que não seja aprovado, mas pelo menos isso vai ser trazido à discussão e o pessoal sempre acaba dando uma pensada nessa situação de esvaziar o plenário. Você que está em casa, o que você acha dessa discussão? Participa aí, fala com a gente aqui no Facebook, fale com o seu vereador, se manifeste. Bem, e o próximo projeto? O último projeto, Elton, é um projeto que corre em sigilo, né, que é em relação a título de cidadania proposto pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Então é um decreto legislativo e, caso for aprovado, nós saberemos o nome da pessoa que receberá esse título de cidadania e posteriormente terá uma sessão solene em homenagem a ela. Se for reprovado, então o projeto fica por aí. Mantém em segredo. Isso aí. Bem, são vários projetos de título de cidadania ao longo desse mês, acho que esse é o 3º ou 4º já, né? Exatamente. Esse é o quarto exato. Projeto. Tudo bem, bom, vamos continuar nosso jornal aqui, o Bom Dia Jacareí. Lembrando que a Operação Tapa Buraco, ela segue essa semana em Jacareí. A Secretaria de Infraestrutura, ela realiza o serviço em 4 bairros ao longo dessa semana. É o Bandeira Branca 1, Bandeira Branca 2, Vila Formosa e a região do Avareí. E por falar das ruas da cidade que estão recebendo melhorias, vamos saber onde é que estão os radares móveis aí pelas ruas da cidade nesta terça-feira. Nesta terça-feira, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida Ademar Pereira de Barros, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida São Jorge, Avenida Malek Assad e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta quarta-feira, os radares estão na Avenida Major Acácio Ferreira, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Tiradentes e Avenida Lucas Nogueira Garcês. E para quem está em busca de emprego, trazemos agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Muito bem, o PAT, nessa terça-feira temos lá disponíveis 5 vagas para motorista carreteiro. O PAT também oferece uma vaga para auxiliar de limpeza, uma vaga para técnico instrumentista e temos aí para representante comercial 2 vagas. O PAT fica no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí 839, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, para complementar então e fechar a nossa pauta da sessão do dia 16, né, quinta-feira, excepcionalmente, teremos também o uso da Tribuna Livre. Exatamente. Tribuna livre, né? Tribuna Quando livre. Alguém da sociedade usa a tribuna, sim, Tribuna Livre. Chamado de Tribuna Livre. O horário da tribuna é o tema livre e a Tribuna Livre. E a Tribuna Livre, Livre. quando tem, nem sempre temos a Tribuna Livre, Exatamente. Né? No caso, quem vai utilizar é a Suzete Chafim, uma conhecida em Jacareí, militante das questões afrodescendentes, das questões principalmente relacionado ao Partido PSOL, e ela vai falar especificamente em relação ao Dia da Consciência Negra, que coincidentemente também terá um projeto, como a gente falou agora há pouco, do Paulinho dos Condutores, ou seja, vai ter uma discussão um pouco maior a respeito do mesmo tema, já que temos 2 produtos na mesma sessão ordinária. Então, a professora Suzete Chafim deverá usar a Tribuna Livre da Câmara para falar sobre a questão da consciência negra.
Bom, vamos continuar aqui na nossa pauta. No sábado, Cibele, você que gravou um TV Câmara entrevista sobre reforma trabalhista. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado e segue gerando dúvidas e alguns protestos também. Vamos ver um pouco mais sobre essas mudanças no material produzido pela TV Câmara Brasília, com os principais pontos dessa nova legislação. Acordo assinado por patrões e empregados via sindicato agora tem força de lei, mesmo que não esteja previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada e não entra no cálculo tempo de descanso, alimentação e deslocamento. O texto também permite a jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso. O intervalo de almoço pode ser reduzido, mas o mínimo é de 30 minutos. As férias agora podem ser divididas em até 3 períodos. Nenhum inferior a 5 dias corridos e um deles com pelo menos 14 dias. A jornada intermitente não era prevista na CLT. Agora será permitida a prestação de serviços sem horário fixo. O trabalhador só receberá pelo tempo de serviço prestado. O texto também reforça a lei da terceirização, sancionada em março pelo presidente Temer. Ela valerá para qualquer função na empresa, mas a nova lei exige uma carência: 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou terceirizado. A partir de 2018, paga o imposto sindical quem quiser. A contribuição opcional continua equivalendo a 1 dia de trabalho por ano. A reforma trabalhista criou a demissão em comum acordo. O aviso prévio passa a ser de 15 dias, a multa de 40% do FGTS diminui para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do dinheiro que tem no fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Gestantes e lactantes não podiam trabalhar em atividade insalubre. Pela nova lei, a proibição só vale para funções de grau máximo, como operar raio-x e cuidar de pacientes com doenças contagiosas. Atividades com grau médio ou mínimo de insalubridade são permitidas, a não ser que as grávidas apresentem atestado médico. Quem ganha menos de R$ 2.212 tem direito à justiça gratuita, mas se perder uma ação trabalhista, vai pagar os custos do processo e os honorários da perícia. E em caso de ações por danos morais, a indenização será proporcional ao salário. Só isso, essas são as novas normas da reforma trabalhista, e para falar mais sobre isso a gente vai conversar também com o vereador Paulinho dos Condutores, que vai estar aqui com a gente no segundo bloco. Nós agradecemos a presença do jornalista Márcio Martinelli neste primeiro bloco. O Bom Dia vai para um rápido intervalo e na volta, como eu já disse, o Paulinho dos Condutores, vereador, vai estar aqui com a gente. Voltamos já. A faixa de pedestres e o trânsito. Nós de Brasília nos orgulhamos da faixa de pedestres. Ao longo dos anos, ela tem sido um instrumento de respeito à vida, salvando milhares de pessoas. A faixa trouxe segurança para pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. É uma questão de atitude. Respeitar a faixa de pedestres é fazer um trânsito melhor. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. – 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Ninguém faz isso.
Pode falar. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Nos últimos anos, o número de motos aumentou consideravelmente. Pilotar exige mais cuidado e atenção. Além de ocupar o mesmo espaço de um veículo, o motociclista precisa sempre usar os equipamentos de segurança. É preciso respeitar as normas de circulação no trânsito e ter noção de que a motocicleta é um veículo vulnerável. Melhor do que chegar mais rápido é chegar sempre. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. A missão da Força Aérea Brasileira é defender e manter a soberania do nosso espaço aéreo. Diversos recursos tecnológicos e aeronaves dos mais variados modelos são usados pela FAB para patrulhar nossas fronteiras e combater crimes como o contrabando de armas e drogas. A FAB faz o controle de todo o tráfego aéreo militar e civil no Brasil e ainda realiza as investigações de todos os incidentes aéreos para orientar novos procedimentos e prevenir acidentes. A Força Aérea também é responsável pela busca e o resgate em locais isolados, como a Floresta Amazônica e o alto mar. É uma tropa especializada em salvar vidas. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na MBR. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças. Cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos com um Bom Dia Jacareí, nosso segundo bloco agora do programa, recebendo o vereador Paulinho dos Condutores do PR. Vamos conversar com o vereador sobre o seu mandato, sobre alguns temas. O projeto
que ele apresenta amanhã, aí da criação do feriado do Dia da Consciência Negra, projeto que gerou um debate essa semana nas redes sociais, um monte de gente me perguntando que já era feriado, está escrito lá projeto de lei, mas as pessoas já entenderam que já era feriado no dia 20, gerou inclusive uma nota da Câmara Municipal nas redes sociais, desmentindo já a criação do feriado. Vereador, proposta, você imaginava que ia gerar tanta polêmica assim? Bom dia, Elton, bom dia a vocês do estudo aqui, né? E quem nos assiste. Então, a gente não imaginava que ia criar essa polêmica, né? Porque, na realidade, é um projeto de lei, né, que a gente fez, né? Eu acho que esse projeto é uma reivindicação, uma luta, né, de muitos anos aí, dos movimentos sociais, o movimento sindical, o movimento negro, que faz essa luta, né? Aí em relação à questão do racismo que ainda existe, infelizmente ainda existe hoje no nosso país, né? E a gente fez esse projeto de lei, né, que vai para votação na quinta-feira agora, né? Ele vai para votação, é o primeiro projeto a ser votado, né, às 9h30 da manhã. E a gente, muitos, né, talvez não acompanhou direito, acabou achando que já era feriado, né? Inclusive no nosso gabinete também foi uma loucura, né? As pessoas ligando toda hora e tudo mais, né? E a gente sabe que é um projeto importante, né? É um projeto que relembra a luta, né, de Zumbi do Palmares, né, em relação à consciência negra, e essa luta se estende no país inteiro, né, nas políticas raciais e tudo mais, e hoje mais de 1000 cidades no nosso país aí hoje, né, no Brasil, já é feriado, né? Então a gente estudou, correu atrás e a gente colocou esse projeto e a gente espera, né, que os vereadores aqui, né, votem favorável a esse projeto para ir para a mão do prefeito para sancionar esse projeto, que eu acho que é muito importante, né? Não só por ser feriado e as pessoas descansarem, né, como muitos dizem, né, mas sim relembrar uma marca histórica, né, que foi a luta dos negros, né, na libertação que existe, né, e a gente ainda continua nessa luta, né? Nós sabemos que infelizmente hoje o Brasil ainda é um país racista, né? Vou dar um exemplo aqui de Jacareí. Se você vê alguns setores do comércio aí, né, alguns setores de escritório aí, raramente você vê um negro trabalhando, né? Então, e na Câmara Municipal, eu acho que está de parabéns Jacareí, né, porque elegeu aí, hoje aqui nós somos aí, digamos assim, tem eu, né, que sou negro, e mais 2 vereadoras negras, que é a Lucimar e a doutora Márcia, né? Eu acho que é um momento importante da gente fazer esses projetos para que a gente insira na sociedade, né, para que, pelo menos Jacareí, a gente consiga implementar essas lutas aí, que é a luta do negro, né? Vereador, a gente viveu aí recentemente um episódio emblemático, né? O jornalista vazou lá uma imagem dele em que ele proferia... Foi um ato de racismo. Agora tem algumas pessoas que tentam contemporizar, mas sim foi uma fala racista. Inclusive, se a gente recuperar que a expressão que ele utiliza é uma expressão que muitas vezes você escuta no senso comum. Quer dizer, o Brasil ainda não superou essa questão. Não, eu acho que ainda não superou, né? Eu acho que foi a infelicidade do jornalista, né, falar, né? E aí você vê, né? E não só ele, mas eu acho que muitas piadinhas que existem hoje, né? E a gente fica muito triste, né, em ver essas piadas, né? A gente sabe que é um projeto polêmico, né? A gente sabe que tem a questão dos comerciantes, que muitas vezes pode dizer mais um feriado, né? Mas é uma luta, né, que existe, né, os negros, e a gente tem que lutar por aquilo que a gente acha que vai mudar o nosso país, né? E o jornalista, eu acho que ele foi muito infeliz em falar aquilo, e hoje não só jornalista, mas existe essas piadinhas, não, qualquer coisa que aconteça é porque é um negro, é porque é isso e aquilo, né? E isso é ruim, né? E hoje a gente está vivendo aí, né, uma realidade totalmente diferente, né? Porque eu acho que não adianta falar, não adianta discutir a política racial e dizer a gente vai fazer isso e aquilo e tal e não acontecer, né? Eu acho que tem que ter coragem, né, de chegar e colocar. Eu sei que esse projeto é um projeto audacioso, eu sei que, né, praticamente muitos não concordam com esse projeto. Eu acho que, né, os empresários, o MBL está se unindo contra esse projeto no dia 20 ser feriado, mas eu acho que é dessa maneira, né? Eu tenho comigo, né? Eu jamais, né, não por ser vereador, vou fugir das minhas origens, né? Eu acho que a gente tem uma luta de muitos anos, eu acho que todo político não tem que fugir da sua origem, né? Não é porque você chegou como vereador, como deputado, você tem que abandonar toda aquela luta que você fez, né? E eu acho que tem que ser dessa forma, você tem que ser o que é, né? Não adianta querer dizer, não, porque o feriado dia 20 é isso e aquilo, não, é uma luta nossa, né? Uma luta em defesa dos negros, do racismo, e a gente tem que colocar, né? Eu acho que falar na prática, discutir a questão do negro é fácil, agora chegar e colocar as mudanças que tem que ser feitas que é difícil, né? E nós temos esse compromisso, né? A gente chegou nessa casa com o compromisso de estar aí trabalhando para o povo, para a população, né? E é isso que a gente vai fazer. Eu acho que os projetos que interessam a população e o povo, nós estamos aqui para implementar e discutir nessa casa.
Vereador, sábado entrou em vigor a reforma trabalhista, né? Eu acho que o senhor tem bastante para falar sobre isso, a gente já conversou um pouco sobre isso no TV Câmara Entrevista, mas e também chegou ao fim a greve da Sher com os trabalhadores ali e teve um acordo. Esse acordo foi satisfatório no seu ponto de vista? Então, o que acontece? Hoje é assim, né? Os trabalhadores hoje, eles estão num fogo cruzado, né? Nós sabemos a crise do desemprego, que é muito grande, né? E os trabalhadores hoje estão procurando emprego, né? E muitos criticam, né? Mas a gente já começou a ver surgir o efeito da reforma trabalhista, né? Onde muitas empresas já estão dando um novo contrato para o trabalhador assinar, né? E a greve da Sher foi exemplo, né? A Sher, ela não estava endurecendo devido ao aumento salarial, né? Portanto, que o aumento salarial foi de 1,75, né? Praticamente coisa mínima no salário do trabalhador, né? O que estava mais pegando ali em relação à Sher fechou acordo é a cláusula 40 do acidentado, né? Que a Sher queria que tirasse da convenção coletiva, né? E que liberasse a terceirização para ela, que nós achamos que é um crime, né? E a gente aguentou firme ali, os trabalhadores, a gente sabia, né, que muitos trabalhadores já estavam meio cansados, porque a greve você começa, né, a greve ela tem começo, meio e fim, né, e a gente sabe que quando você passa de 2, 3 dias de greve, os trabalhadores já ficam meio assim, né, e a Sher usou de um modo muito errado, né, de cortar o salário dos trabalhadores. Mas mesmo assim os trabalhadores resistiram, né? E eu acho que foi uma grande vitória dos trabalhadores que manteve o direito, né? Manteve os direitos dos trabalhadores, porque esses direitos foram conquistados, né, aos longos dos anos, né? E se hoje a gente entregar os nossos direitos, né, em relação a essa reforma, né, fica muito ruim. E os sindicatos metalúrgicos, em todos os acordos coletivos deles, ele está mantendo as convenções anteriores, né? Sem terceirização, sem corte de direito, né? Eu acho que isso que é importante, né? A luta do dia a dia. Sindicato que não recebe contribuição sindical, como bem disse o Guira Borba, né? Sim, não recebe, né? Eu acho que é um absurdo nas redes sociais que espalhou aí, né? Principalmente a TV Globo fazendo todo aí o seu marketing, dizendo o seguinte, né? Os trabalhadores, né? Agora o sindicato acabou a mamata, né? Eu acho que sindicato combativo é aquele sindicato que trabalha com associativo, né? De fazer o sócio. Os sindicatos metalúrgicos, há mais de 10 anos, não recebem essa contribuição, né, sindical. Eles entram na justiça para devolver para o trabalhador, né? Porque é um dinheiro que o governo manda, né? E é aquilo, né? Nós achamos que quem paga manda, né? E eu acho que não tem que ser dessa maneira. Eu acho que o sindicato ele tem que ser independente, andar com as próprias pernas dele, né? E trabalhar, mostrar serviço para que os trabalhadores se sintam atrativos para ficar sócio do sindicato e bancar a própria entidade. Certo, a gente vai dar uma pausinha aqui na nossa entrevista com o vereador, porque agora a gente tem um interprograma É Lei, com as informações para quem presta serviços autônomos na cidade. É Lei. Lei número 6.114, de 30 de março de 2017, autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma que especifica. Autor do projeto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Autores das emendas, vereadores Abner de Madureira, Lucimar Ponciano e Dr. Rodrigo Salomão. A lei autoriza a anistia de 90% dos valores de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2016. O benefício é válido para todos os débitos inscritos em dívida ativa, exceto acordos e parcelamentos anteriores. Para a concessão da anistia, o débito principal deverá ser pago à vista ou em até 9 parcelas mensais, com início em abril e término em dezembro, ou seja, a quitação deve ser efetuada durante o exercício financeiro de 2017. E a Secretaria de Educação abre inscrições para os cursos de Introdução ao Mundo Digital e Multimídia. Essas inscrições vão até sexta-feira. As aulas têm início na próxima terça, dia 21, no Telecentro do Educa Mais Jacareí. As inscrições devem ser feitas no Educa Mais Jacareí, na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, e os interessados devem ter 16 anos ou mais. Olha aí, fica então a oportunidade lá no Telecentro Jacareí. E vamos voltar com a repórter Daniela Santos. Ela está lá no Pátio dos Trilhos ainda e vai falar para a gente um pouquinho sobre o esporte em Jacareí. Daniela, quais as novidades aí do final de semana, da última rodada, da movimentação de nossos atletas e equipes?
Olá, bom dia, Elton. Então, o fim de semana foi cheio de atrações esportivas aqui na cidade. Eu vou começar falando do futsal feminino, que foi para a Cachoeira Paulista para disputar a 20ª edição dos Jogos Abertos e eles trouxeram a medalha de ouro aqui para a cidade. As meninas venceram Campos do Jordão pelo placar acirrado de 1-0. Então, parabéns por essa conquista. Meu outro destaque vai para o basquete. As categorias sub-12 e sub-13 entraram em quadra no fim de semana também. Jogaram contra o Corinthians fora de casa. Infelizmente, perderam. A equipe sub-12 perdeu por 20-42 e a equipe sub-13 por 74-37. Mas vale lembrar as categorias sub-12 e sub-14, que eu não mencionei porque não jogou no fim de semana, estão classificados para o Final Four, que é uma espécie de segunda divisão do Campeonato Paulista. E para finalizar, eu falo do tênis de mesa. Os meninos aqui da cidade, eles foram para Mogi das Cruzes no fim de semana para disputar a 7ª e última etapa do ranking Vale Paraibano de tênis de mesa. E trouxeram 7 medalhas aqui para Jacareí, totalizando 3 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Parabéns para a equipe. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bem, parabéns aos nossos atletas, parabéns às equipes de Jacareí. O futebol amador de Jacareí tem um monte de equipe, vereador. A gente fica sabendo aqui na TV, um monte de gente aí nos finais de semana, sobretudo representando a cidade. O senhor acompanha também o futebol? Eu já vi foto do senhor aí jogando bola. Como é que é? O senhor está por dentro dessa questão do esporte aqui na cidade? Sim, eu acho que o esporte é tudo, né? A gente está, inclusive, eu sou presidente, né, da comissão de esporte. Verdade, comissão permanente aqui da Câmara. Exatamente. Na outra sessão eu fiz um projeto da Frente Parlamentar do Esporte, né, e estou já vindo com alguns projetos meus aí que é importante para o esporte, né, e nesse fim de semana agora teve um grande campeonato ali no Jardim do Vale, no Campo Grande, né, teve uma final entre Meninos do Morro e o CDHU do Campo Grande, né, reuniu mais de 2.000 pessoas no campo. Quem ganhou lá, vereador? Foi o Meninos do Morro, né, que foi campeão, né, foi uma meninada jovem que está lá, mas que joga um futebol excelente, né, e a gente está sempre junto, incentivando, né, alguns campeonatos que existem aqui, está tendo um campeonato no São Luís ali também, né, porque o esporte em Jacareí, muito tempo, principalmente o futebol, ficou falido, né, essa é a realidade, né, a gente aqui, os campos são muito ruins, né, então a gente está trabalhando com isso, junto com a Secretaria de Esporte, para melhorar os campos aqui na cidade, que é muito importante. Hoje, praticamente 70%, 80% dos jogadores aqui de Jacareí, né, disputam campeonato de São José dos Campos. Isso para nós é ruim, né? Então a gente tem que incentivar os atletas aqui para jogar aqui na nossa cidade, mas para isso, né, o município tem que dar condições, né, melhoria nos campos, né? Hoje nós temos um dos melhores campos aqui da cidade, que é do município, que é o CECAP, que infelizmente nem vestiário não tem para os jogadores. Nós estamos trabalhando firme, né, para dar melhoria nesses campos ali, né, no campo do Colônia, né, Garapés, enfim, são vários campos que a gente tem que dar uma estrutura boa para que se criar a infraestrutura, os atletas fazem o resto. Sim, com certeza, tem que ter a infraestrutura. Hoje em dia não dá para você jogar mais num campo, né, igual do Colônia mesmo, né, um campo grande, bom tamanho, né, e é uma tristeza ver um campo daquele ali. Você chega, né, ali vê as meninadas, tem a escolinha de futebol, né, tem o pessoal que faz os jogos ali, mas é um campo terrível, né, então eu acho que a gente tem que incentivar e vamos correr atrás o ano que vem com bastante projeto aí para incentivar, né? Tem um projeto da empresa amiga do futebol que a gente já vai colocar na Câmara aí, acho que a semana que vem para estar discutindo, né? Que é importante, e mais recursos para o futebol. Essa frente é uma frente parlamentar que tem a ver com o esporte amador que foi aprovada 2 semanas atrás. Sim. É parlamentar ou é popular? É frente popular. É popular? Exatamente, porque nós queremos trazer, né, a população, quem mexe com o esporte, para fazer frente, para fazer parte dessa frente, né? Porque se a gente faz uma frente parlamentar, né, e aí fica só os vereadores, nós fizemos uma frente popular, né? Permite que as associações, as equipes participem também. Exatamente, não só do futebol, mas do judô, do tênis, enfim, de todos, né, que queira discutir para melhorar o esporte na cidade, para fazer mais incentivo, né? Então esse foi nosso projeto e a gente vai fomentar, e a nossa intenção aí, o máximo em fevereiro, né, tá fazendo um grande fórum aqui do esporte aqui para discutir com toda a sociedade em relação ao esporte. Mas, vereador, já falou de investimentos. Na semana passada a Câmara recebeu a audiência pública de finanças e orçamento, né? A comissão permanente realizou essa audiência para falar sobre o plano plurianual que corresponde às metas e os objetivos fiscais para os próximos 4 anos no município de Jacareí. Vamos acompanhar a reportagem. Em novembro, a Câmara de Jacareí realizou uma audiência pública para apresentar as metas e objetivos do governo num período de 4 anos, de 2018 a 2021, para o cumprimento do Plano Plurianual, o PPA.
O plano faz parte da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Legislativo. Os assuntos destacados foram a construção de novas unidades básicas de saúde, a ampliação de leitos nas unidades de terapia intensiva, com apoio de recursos dos governos federal e estadual, além de questões de segurança, com a implantação do Centro de Operações Integradas na cidade e a melhoria na mobilidade urbana. A administração municipal estima investir quase 4,5 bilhões de reais em diferentes setores, com prioridade para saúde e educação, que juntos somam mais de 1,6 bilhão de reais. O secretário de Governo, Celso Florencio, destacou quais são os pontos principais da elaboração do plano. Diante de todo esse quadro que a gente montou de demandas, a gente fez uma questão de projeções de receita, baseado em índices econômicos, de projeção de crescimento da economia, de crescimento da receita, e assim a gente consegue, a partir de uma projeção de receita, ver o quanto que pode ser executado de todas essas demandas apresentadas. A gente teve um trabalho grande junto com a sociedade para estabelecer prioridades. A gente gostaria sim de atender tudo que fosse possível, mas infelizmente não existe essa possibilidade, Então a gente estabeleceu prioridades junto à população e tentou contemplar o máximo dessas prioridades estabelecidas junto com a população. O vereador e presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Rodrigo Salomão, indica os caminhos para a população tirar dúvidas e adquirir mais informações sobre o plano. Isso daí provavelmente vai ser disponibilizado pelos sites da Prefeitura. Nós mesmos, no nosso gabinete, a gente estará colocando nas nossas páginas do Facebook para estar informando, orientando a população. Mas acho que Jacareí tende muito a crescer nos próximos 4 anos. Da minha área, como você perguntou, a saúde, a lei manda que se invista 15% do orçamento na saúde. No governo passado, eles investiam 24%, nós vamos chegar a 30%. Já o vereador da oposição, Luiz Flávio, faz alguns apontamentos sobre o PPA. Os apontamentos que eu faço aqui é com relação à proposta que o prefeito apresentou na época de eleição. E uma delas previu o quê? UBSs 24 horas no município. E isso não consta no PPA, ou seja, houve a desistência de fazer essas UBS que eu julgo como importante em algumas regiões da nossa cidade. Outra questão também que eu vejo como importantíssima é com relação à mobilidade urbana. Houve um número significativo do aumento do número de multas do ano passado em relação a esse ano. É por isso que eu pontuei isso, para a gente intensificar o quê? A educação no trânsito. E isso se começa na escola, se começa lá embaixo. Aí tá aí. Vereador, o senhor esteve nessa audiência. Como é que foi? Eu achei que foi até tranquila demais, uma audiência pública, sem participação da população, pouquíssimas pessoas estavam lá na galeria, ficou ali mais restrito mesmo aos vereadores, que de alguma forma os vereadores já tiveram acesso ao PPA, vai ser votado em breve. É lógico que a gente tem que lembrar que o PPA ele foi construído com as audiências nos bairros, em que a população aí, em cada setor da cidade, foi participando e trazendo as suas contribuições. Mas como é que o senhor avalia esse processo? Então, eu avalio esse processo, na realidade, eu acho que é assim, eu acho que ainda falta um pouco de participação do povo, O povo, ele tem que começar a participar mais, E a gente vê hoje que o nosso país, infelizmente, o povo não liga muito para a política, Depois que acontece que o povo reclama, Eu acho que o povo teria que estar participando, mas eu acho assim, tem algumas coisas que a gente cobra, aliás, e a gente continua cobrando, e algumas coisas que eu cheguei a questionar, que é em relação ao esporte, que eu acho que tem que ter aí todo um peso voltado para o esporte aqui na nossa cidade, e também em relação aí, que foi uma promessa de campanha do governo, e o que a gente está cobrando mesmo são as 4 UBS, 24 horas aqui em Jacareí. Nós só temos meia-lua, e a gente, na nossa campanha, falou que ia lutar para ser uma no Salvador, uma aqui no Parque Santo Antônio, que atende toda essa região, e de Santa Cruz dos Lagos. Não está no PPA? Não está, Então, eu acho que, para nós, foi ruim isso aí, A gente vai continuar cobrando, E significa que nem tudo que muitas vezes não está no PPA não possa ser discutido futuramente. Pode acontecer. Pode acontecer, exatamente. A gente vai continuar cobrando, porque a gente sabe a importância que tem, principalmente na área da saúde, A área da saúde
saúde para nós é fundamental, né? Semana passada a gente esteve em Brasília, né, com um deputado lá, fomos buscar emenda, verba para a saúde, né? A gente viu recentemente aí, né, uns vídeos aí em relação a Santa Casa, Goterana e tudo mais, e a gente sabe que a saúde aqui avançou muito, mas precisa de muito mais. E para isso precisa de dinheiro estadual, dinheiro federal, né? E é isso que eu acho que o vereador tem que fazer, né? Porque muitas vezes você sai candidato a vereador, você ganha e acha que você ficar os 4 anos aqui em Jacareí, você vai discutir melhoria na saúde. Não, eu acho que você tem que buscar, né? Porque quando chega próximas eleições, né, o ano que vem tem eleições, né? Esses deputados estadual e federal vêm aqui buscar voto. Então nada mais justo, né? A gente sabendo que tem recurso federal e estadual, a gente sair daqui também para ir em Brasília, trazer em São emendas Paulo, para a cidade. Trazer emendas para a cidade, né? Eu acho que isso que é importante, eu acho que é isso que avança, né? E que o vereador mostre o trabalho dele, que a gente não ganhou as eleições para ficar aqui e se acomodar, né? Então, eu acho que a ida nossa em Brasília foi muito rica essa ida, e vamos voltar muito mais vezes lá em Brasília, em São Paulo, né, para trazer mais emendas para melhoria na saúde e nas outras áreas aqui, que é o que precisa, né? Mas eu acho que no geral, eu acho que é importante, eu acho que Jacareí está avançando muito em relação do que era, né? A gente pegou uma cidade aí com muita dívida, né? A gente não pode ficar falando toda hora que Jacareí tinha dívida e tudo mais, eu acho que a gente tem que ver daqui para frente, né? E é isso que nós estamos olhando, né, com alguns projetos importantes. Eu acho que o ano que vem vai vir muitos projetos aqui para Jacareí, importantíssimo, né? E a gente espera avançar cada vez mais. Vereador, eu vou puxar um gancho ali, o vereador Luiz Flávio falou da parte de mobilidade urbana e o senhor é um militante dessa área até porque já foi motorista da JTU. A JTU a gente tem uma longa história, no começo do ano deu aquele bafafá todo, porque o contrato foi renovado no final do ano passado, e aí os vereadores ficaram de poder cobrar mais da JTU, mais serviço, mais qualidade no serviço por causa dessa renovação de contrato. A JTU sempre tem muita reclamação aqui no plenário em relação, por exemplo, o vereador Valmir do Parque Meia Lua fala da situação dos pontos de ônibus, Paulinho do Esporte fala que muitos motoristas não estão parando à noite para as mulheres descerem em lugares mais seguros. Como é que está sendo a sua fiscalização como motorista, até como agora é licenciado, mas como funcionário da JTU, como é que está sendo a sua fiscalização em relação à prestação de serviços da empresa? Então, a gente está fiscalizando constantemente, né? Aliás, eu acho que o transporte aqui na nossa cidade hoje é um problema grande, né? E não só aqui, a gente, né? Eu fui diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo e, infelizmente, né, é assim em todas as cidades, né? A população fica contente quando muda a administração porque vai melhorar o transporte, mas se a gente não pegar firme mesmo, infelizmente vai continuar o que era, né? E aqui tem várias dificuldades, né? Vários bairros que não tem ônibus, né? E a empresa, infelizmente, ela alega o seguinte: lá eu não posso colocar ônibus porque não tem passageiro. Mas quando ela concorreu à licitação, ela não concorreu dizendo o seguinte: eu vou fazer as linhas que só tem passageiro, né? E hoje aqui a gente vê a dificuldade, né? Eu vou dar um exemplo aqui: a linha do Campo Grande não tem mais condições, né? Eu fiz essa cobrança para a mobilidade urbana, estou cobrando, ou coloca mais um ônibus ali, ou o pessoal está andando a pé, né? E não dá, a mobilidade urbana... Ou andando no alternativo. No alternativo, exatamente. Que é uma realidade aqui na cidade, que ninguém quase fala, mas é consequência da prestação de serviço. Da prestação de serviço. Vereador, tem uma coisa que o pessoal fala, né, é polêmico, mas assim, geralmente quem está satisfeito com o transporte público é quem não usa. Sim. O usuário sempre tem alguma questão a apresentar, ou número de linhas, ou ponto de ônibus, ou a parada, às vezes tem essa alternância dos pontos também, é uma coisa que a gente sempre recebe aqui. Geralmente quem está contente é quem não usa. Quem não usa, exatamente. Então, eu acho assim, né? Eu penso comigo, a mobilidade urbana ela tem que fiscalizar mais, ela tem que cobrar mais da JTU, né? Eu acho que tem que ter um compromisso. Se ela presta um serviço na cidade, o serviço tem que ser bom, tem que ser de qualidade. Então, tem vários bairros aí que não tem ônibus, né? Alguns horários, né? Eu acho um absurdo, né? A porta do meio. Hoje, esses carros grandes aí, ele tem 3 portas, né? O ônibus está grande e a empresa não autoriza o motorista a abrir a porta do meio. Isso é um absurdo, né? Em várias cidades que a gente vai, São José dos Campos, a própria aviação em Jacareí, você para no ponto, você abre a porta do meio e a porta de trás, né? Então, isso é ruim. E a empresa não abre mão disso. Agora, por que não abre mão disso? Né? Então são várias linhas que a gente fez reivindicação, né? Tem o Parque do Sino mesmo, eu acho um absurdo, né? Eu acho que ali já comporta um ônibus, né? No Parque do Sino, o que a empresa fez? Ela tirou o ônibus do Meia Lua, que vem muitas pessoas de manhã e entra dentro do Parque do Sino, né? E ali fica ruim, porque as pessoas têm horário para ir para o serviço. Então isso é ruim, eu acho que a administração, a mobilidade urbana, ela tem que ter um pulso mais forte com a JTU. Não é porque ela tem um contrato A e B, mas quem manda na cidade é o poder público,
né? E o transporte é responsabilidade da prefeitura, porque as pessoas não ficam bravas com a JTU, fica brava com a prefeitura, e cabe a nós, vereadores, fiscalizar a mobilidade urbana, né? E a prefeitura dá um transporte de qualidade para a população. Aproveitar aqui, olha, vereador, a Sônia Huber, a Silvia Rivas, o André Way, Cíntia Miller, todos ligados aqui acompanhando o nosso programa pelo Facebook. A Manuelina Freitas, ela comentou aqui a matéria da reforma trabalhista, ela está indignada com a reforma trabalhista, é retrocesso de direitos, nem sempre se pode contar com bom senso, os trabalhadores com certeza ficarão em prejuízo nos acordos livres, essa é a opinião da Manuelina, obrigado pela audiência. Eulália Barbosa dá um bom dia aqui pra gente, e olha só quem está acompanhando a gente aqui, vereador, a Lucimar Ponciano, vereadora, presidente da Câmara, está dando parabéns aqui pelas informações em tempo real do Jornal Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado para quem também está assistindo aqui, mas não comenta. Compartilhe nosso conteúdo, é importante, é um jornal que fala todos os dias do que acontece aqui na cidade de Jacareí. Vereador, vou fazer uma pergunta para a gente, já estourou o tempo aqui para encerrar. O senhor tem um perfil, né, que é muito assemelhado a um perfil de oposição, né? O senhor faz mesmo essa questão na sua pauta, tá? O direito dos trabalhadores, a fiscalização dessas empresas. E o senhor participa de um partido que é da base do governo. Se a gente pensar em nível nacional, é da base do governo Michel Temer. Isso é o resultado de uma nova política, um novo jeito que se desenhou no Brasil, dessa questão das ideologias partidárias, porque tem uma diferença muito grande também na atuação local do vereador aqui no dia a dia da cidade, quando a gente joga para a política macro. Como é que o senhor se situa nesse meio, o senhor que tem origem em movimento sindical, né, e trabalha mais com essas pautas que a gente tende a associar mais a um outro campo político? Não, eu acho que isso é importante, né? E nessas eleições ficou provado isso, né? As pessoas não votou no partido, votou nas pessoas, né? E eu acho que essa ideologia que a gente tem, a gente não deve mudar, né? Porque, infelizmente, muitas vezes na campanha você faz uma política totalmente distorcida e as pessoas acreditam. Né? As pessoas, infelizmente, hoje, ela acredita naquela promessa de campanha. E aí, quando chega aqui, você muda. Né? Eu acho que não tem que mudar, eu acho que não tem que mudar o seu jeito, você tem que ser o que é. É essa mudança que, infelizmente, hoje levou o nosso país a essa crise. Levou a maioria dos deputados a se corromper, a maioria dos senadores e muitos vereadores, né, venderem mandato, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje existe dois campos, né? O campo do empresário e o campo da população e da classe trabalhadora, né? E o povo nesse país já é muito sofrido de eleger e não tem ninguém para defender o povo, né? A gente está na base do governo, não, a gente não é oposição do governo, mas essa política de trabalhar só para quem tem, ela tem que mudar. Eu acho que o povo, ele tem que ter um pouco de respaldo, e para isso ele tem que ter alguém que representa. Eu acho que não é você ganhar a eleição e mudar, falar, eu vou governar para quem manda. Né? E é por isso que o nosso país está desse jeito. Então a gente entrou com esse compromisso, né? Nós queremos que a cidade cresça, queremos que as empresas cresçam e dêem emprego, mas também queremos que preserve o direito da população e dos trabalhadores. Eu acho que tem para todo mundo, não precisa essa ganância de querer muito e retirar o direito dos trabalhadores, de fazer projeto só onde interessa os empresários, né? Eu acho que tem que procurar os pequenos bairros, como 22 de Abril, Cepinho, né? Eu não quero acreditar de saber que o Cepinho, né? O bairro do Cepinho vai ficar mais 50 anos, né, sem fazer a regularização daquele bairro. Né? São bairros que estão mais de 60 anos morador e não regulariza. Isso aí é falta de quê? É falta de bom senso, é falta de compromisso com a população. E outros vários bairros, Lagoa Azul, né, o Rio Comprido, né? Quantos anos esse pessoal está lutando, né, para regularizar e nunca ninguém se interessou. Né? Hoje, se você pegar aqui em Jacareí, não existe um condomínio de alto luxo que não é legalizado. Por que isso? Né, sendo que já teve condições de legalizar esses bairros, porque são as pessoas que moram na periferia, né, que o mínimo que eles querem é o quê? É saneamento e pagar os seus impostos em dia para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, jamais, né, eu entrei aqui com esse perfil de defender a população, né? A gente está na base, o que dá para a gente fazer para ajudar o governo. Eu acho que o governo Isaías, eu acho que está de parabéns, está fazendo um bom trabalho, né? A gente vai votar, eu acho que esse mês ainda vota o Estatuto da Guarda, que é um salto de qualidade, né, dos trabalhadores da infra, mas a gente também tem que ter a nossa convicção e não podemos mudar a nossa ideologia, né? Não podemos chegar aqui e mudar, achar que o lado que tem mais é mais forte, né? Não, nós temos que ser o escudo daquele também que não tem, que faz parte dessa sociedade de dia a dia, né? Então, acho que foi nesse intuito que a gente foi eleito e vamos continuar a nossa política da mesma forma e não vamos mudar, independente da gente estar num partido de direita ou não. Eu acho que isso que é importante, né? Manter e começar a mudar também a visão dos partidos, né?
Porque muitos partidos pegou muito dinheiro dos empresários para fazer a campanha, e é um ditado que eu sempre digo, né? Quem paga manda, né? E a nossa campanha foi uma campanha limpa, com dinheiro da gente, né? Um dinheiro dos trabalhadores que ajudou a gente a fazer campanha, né? E nós entramos aqui, na realidade, sem ter o rabo preso com ninguém. É por isso que nós somos livres para fazer o projeto que a gente acha que deve ser feito, e é dessa forma que a gente vai trabalhar e aqui o nosso mandato, faltando esses 3 anos aí. Edu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O senhor quer deixar algum recado aí para quem está nos assistindo? O recado é esse, né? Quinta-feira é um dia importante, né? Vai ter essa votação aqui do dia 20 da Consciência Negra, né? Eu acho que todo movimento negro, sindical, né? Aquele que apoia a luta dos negros, né? E que luta por uma sociedade mais justa e igualitária, que venha na quinta-feira às 9 horas da manhã participar da sessão de Câmara para acompanhar aqui a votação, que a gente espera que os nobres vereadores dessa casa votem favorável, né? Para ser mais aí uma vitória dos negros na nossa cidade, tá bom? Aí sim, se aprovado, aí sim vai ser feriado. Sim, daí provavelmente o ano que vem. Feriado ano que vem. Não, ainda não. Esse ano, Esse então, ano não tem, sem feriado. Sem feriado ainda. Segunda-feira o pessoal tem que voltar no batente. Pessoal, vamos deixar claro, segunda-feira, dia normal. Feriado, se for aprovado, só ano que vem. Exatamente. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. As reprises são ao meio-dia e às 11 da noite. Acompanhe o canal, no nosso canal aqui da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí, e acesse também as nossas fotos no Instagram, é o @Câmara de Jacareí. Mais informações também no site jacareí.sp.leg.br. E hoje às 8 da noite temos a estreia do TV Câmara Entrevista. A Cibele entrevistou o seu Sebastião Oliveira e o Fabrício Cunha, um tema super importante também sobre intolerância religiosa. Os dois vão falar aí sobre os desafios da convivência entre diversas concepções, diversas religiões na sociedade. E amanhã, não se esqueça, não tem Bom Dia, não tem sessão ordinária, feriado da Proclamação da República. Você volta a acompanhar o Bom Dia apenas na sexta-feira. Lembrando que a sessão, então, que acontece às quartas-feiras, será excepcionalmente na quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Um bom dia até amanhã, até sexta-feira. A gente fica aí, continue com a programação da TV Câmara.